Abençoado dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria, mais uma quinta-feira com um solo fértil aqui na Rádio América Rio. É isso mesmo, mais uma quinta-feira que a gente tem o prazer e a alegria de passar uma hora juntos aí até meio-dia, né? Com você, dona de casa, você que está indo para o trabalho, você que já chegou, está indo para a faculdade ou está saindo da faculdade. É muito bom passar essa uma hora com você e tenho certeza que hoje Deus vai falar muito no teu coração. Eu tenho a alegria hoje de poder receber aqui comigo o Alexandre, fundador da comunidade católica Pequeno Rebanho. Abençoado dia, Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço e também, claro, não tem como não transbordar a alegria de poder estar aqui contigo e receber o teu convite, Bruno, mas eu tenho uma alegria adicional, que é rever o meu amigo Marcelo, que bem no início da minha caminhada no sonho comunitário foi alguém que foi uma referência, né? Eu cheguei, inclusive, a participar de trabalhos com ele, fizemos transmissões ao vivo da rua, eu me lembro, quase grupos de oração, era claro, não era uma quantidade grande de pessoas, a gente ainda tinha que atrair as pessoas na praia, mas na praia, na praça. Não fomos na praia, né? Mas chegamos a fazer e tínhamos que fazer então as transmissões ao vivo, e hoje rever o Marcelo é uma grande alegria e louvado seja Deus por esse reencontro e poder estar aqui contigo e com todos os irmãos que nos acompanham aí pela Rádio América Rio. Que maravilha, muito bom dia, Marcelo, abençoado dia, melhor. Bom dia e constrangido com o que o Espírito Santo acabou de fazer. Ele não escutou ontem o que eu falei, né? Não escutou a minha entrevista ontem. Não. E alguém me disse que você é uma referência. Eu disse, olha, posto de gasolina também era referência e com o passar do tempo muda seu posto de gasolina e daí passa no supermercado. Então eu era uma referência, não sou mais. Daí você vem hoje falando que foi uma referência. Eu disse, agora eu já estou velho, já estou me aposentando, quero preparar os outros que estão chegando. É um prazer ter você aqui. Alegria. Mais uma vez. A alegria é toda minha. Né? Você esteve aqui mês passado, né? Sim, mas graças naquela vez eu te reencontrei, mas não pude testemunhar porque eu vim no dia errado. Sim. Então, hoje eu vim no dia certo, né? E aí agora eu posso testemunhar. Ele chegou aqui, todo animado no estúdio. Bom dia e tal, vim para o programa, disse, bom, eu bem. Veio numa quarta-feira, né, no programa do Bruno, eu disse, bom, vamos ver aqui, mas tá bom, foi um prazer, já conhece a rádio, venha mais vezes, muitas vezes. Muito obrigado, Marcelo. Que bom. É uma alegria e uma honra. Fico muito feliz de ter essas duas personalidades, esses dois ícones, né? No início da comunidade Mãe do Redentor, ele nos orientava na parte de marketing. Ele tem formação em publicidade, não é isso? Fiz uma pós em marketing. Minha formação administrativa, né, administração, e fiz uma pós em marketing naquela época. E olha que vai acontecer agora há pouco, né? O Espírito nos Arcos da Lapa. Nós trabalhamos, acho que no primeiro. No primeiro, exatamente, no primeiro. Fizemos as divulgações, os cartazes, camisas, enfim. O primeiro que organizou foi a Mãe do Redentor e ele nos ajudou. Que coisa boa. Eu tô achando que quem vai ganhar nisso tudo sou eu e a comunidade Solo Fest, com duas preciosidades aqui, com dois homens de caminhada. Eu tô achando que a gente tá velho, Marcelo. Eu já tinha certeza. Também quero dar um abençoado dia para os meus filhos, Tereza. Seja bem-vinda, Tereza. Obrigada. Bom dia, João. Abençoado dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Fala pertinho, fala pertinho. Fala pertinho do microfone. Bom dia, tudo bem? Então, você que está participando aí conosco, aí pelo Facebook, pelo aplicativo, você que ainda não tem um aplicativo, é muito simples. Basta você acessar o Google Play ou Play Store e baixar lá, Rádio América Rio, e ficar ligadinho. É a única rádio que tem no aplicativo a possibilidade de você também assistir, mandar o pedido de oração, entrar em contato, fazer o seu pedido de música. É uma alegria estar com você, contar com você nesse dia. E hoje a gente tem um tema que é muito propício para a realidade que nós vivemos, para o dia que se aproxima aí de Pentecostes, que é o diabo divide, mas Deus une, não é verdade, Alexandre? Sim, claro que é um tema que não é exclusivo do tempo de Pentecostes, né? É uma realidade da luta e da caminhada de todo cristão. No entanto, nesse período, né, que antecede Pentecostes e que se alonga também pela maravilhosa festa de Pentecostes, acaba que é um tema que fica mais em relevo, né? E é uma verdade. O diabo divide, até por conta da própria nomenclatura, né? O nome dele, diabolos, que quer dizer divisor, ele divide e Deus une.
E é um tema maravilhoso. Eu não sei se eu já posso desenvolver, mas eu vou ficar aguardando você me provocar. E aí eu vou dizendo aquilo que você for querendo, que a gente vai desenvolvendo. Antes eu queria dar um abraço para o pessoal da comunidade católica Pequeno Rebanho. Ah, sim. Porque, claro, nós divulgamos que nós estaremos aqui e isso acaba que, de alguma forma, alguns nossos também estão ouvindo. Então eu quero mandar um beijo, porque a vida comunitária é sustento e sem eles a gente nada consegue. E eu fico feliz, eu também tenho um carinho enorme pela Pequeno Rebanho, porque lá atrás ainda, quando nem sonhava com isso, tive uma experiência com Deus através da Pequeno Rebanho, num retiro nosso interno, na época ainda era só retiro de carnaval solo fértil, e quanto Deus falou comigo através da Pequeno Rebanho, e também de discernir meu chamado para a minha vida matrimonial com a minha esposa, hoje casado, com 2 filhos. Então eu agradeço ao Carisma, né, Pequeno Rebanho, e aquilo que Deus fez através de vocês na minha vida. Muito obrigado, Alexandre. Louvado seja o Senhor que usa e continua usando instrumentos insuficientes para a obra dele. Glórias a ele. Amém. Então a gente já entrando no tema de hoje, eu tenho a palavra de Romanos, capítulo 12, no versículo 5 seguinte, que vai dizer assim: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, que façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e siga o que é bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra eu trago ela hoje, Alexandre, com alegria. Eu quero dizer que aquilo que é diferente, ao invés de nos separar, deve nos unir. Correto? Correto. E, na verdade, São Paulo utiliza várias vezes esse exemplo do corpo, né, para apontar para a unidade. E assim, se a gente vai olhar a realidade do diabo ser o divisor, então nesse caso ele é um esquartejador, né? Sim. Porque ele vai separando os membros através de tentações. Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara, ele é o divisor, ele tem o nome, o título dele já é esse, e o título, o nome já aponta a função dele, né? A missão dele. No entanto, a divisão só acontece quando a tentação ganha lugar no nosso coração. Ele não tem o poder de fazer com que nós escolhamos a divisão. É, de fato, uma marca, né, por conta da concupiscência, e a gente vê isso lá em Gênesis já no capítulo 3, quando o homem e a mulher pecam, nossos primeiros pais, já começa a divisão justamente naquela realidade de apontar quem é o culpado, né? Sim. Deus se aproxima e o homem então vai à mulher que tu me deste, ou seja, a culpa é de Deus primeiro, porque deu a mulher para ele, se tu não me desse essa mulher, eu não tinha comido do fruto. E a culpa é da mulher que foi quem seduziu. No entanto, a serpente, que é a figura do mal ali nessa narrativa de Gênesis, ela não tem o poder de fazer Adão e Eva decidir pelo pecado. Sim. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Então, quando você me passou o tema da unidade, eu não sei nem se... às vezes eu fico pensando que às vezes é uma viagem minha, né? Mas vamos lá, vamos viajar, e se tiver errado, tu me chama, me puxa a orelha. A gente fala muito da unidade do corpo, mas a unidade do corpo ela só pode acontecer quando o homem, no seu individual, na sua realidade de relacionamento com Deus, ele é uno. E o que acontece é que a maioria de nós que estamos em processo, e então há dentro da igreja e nas nossas comunidades vários níveis de maturidade. Depende do caminhar de cada um. E isso não está relacionado ao tempo, porque a pessoa pode ter 1 ano de caminhada, mas a experiência, a graça, como São Paulo fala, né? A graça de Deus em mim não foi em vão, a graça naquele irmão não foi em vão, e ele com 1 ano de caminhada ele chegou a um nível de maturidade que às vezes uma pessoa que tem 5 anos de caminhada ainda não chegou porque deixou a graça passar. Mas para mim é fundamental a gente olhar, e eu nunca vi ninguém falando isso claramente quando se fala em unidade, se fala muito do corpo, né? Que nós temos que ser um, nós temos que ser um. Mas e por que não acontece? É porque a realidade dos membros, né? Cada membro em si, ainda não se percebeu uno em Deus. Então é como se acontecesse uma própria rejeição dos membros. Quando eu, Alexandre, estou numa caminhada e eu ainda não tenho essa
eu vou falar uma palavra que a gente usa muito na comunidade, né? Principalmente o Padre Rodrigo, ele fala assim, quando nós não temos essa inteireza, ou seja, eu não sei nem se a palavra de fato existe, mas quando eu começo na minha caminhada a deixando a restauração de Jesus acontecer na minha vida, eu vou me curando e eu vou deixando de me auto-rejeitar, de me auto-dividir, de não me aceitar. Por exemplo, quantos de nós não aceitam partes, né? Ah, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto dos meus olhos, eu não gosto. E tem gente que não gosta, eu não gosto do dom que eu tenho, eu queria ter o dom do Marcelo, eu queria ter o dom do Bruno. E às vezes Deus deu para você uma preciosidade e você não acolhe isso. E acaba que a divisão começa no interior desse membro. E quando ele ainda não atinge a maturidade, a gente vai usar aqui as palavras que a gente sempre usou, né? Eu acho que a gente tem essa liberdade. E a cura interior, então, vai fazer algo que é difícil ter uma outra ferramenta, vou chamar de ferramenta, que possa atingir isso. Que é transformar as nossas feridas, as nossas mágoas, as nossas lacunas, em realidades para o amor. A gente usa na nossa comunidade, em uma das etapas formativas, o autoconhecimento. E uma das ferramentas que a gente usa é o Tecendo o Fio de Ouro, que é um livro clássico, maravilhoso. Não resolve todos os problemas? Claro que não, porque sempre vai depender de quem está atuando, da abertura que se dá à ferramenta, mas a ferramenta em si é maravilhosa. Então, na ferramenta Tecendo o Fio de Ouro, vai se falar muito disso. A gente fazer a memória bíblico-afetiva. Ih, Alexandre, o que é memória bíblico-afetiva? Que coisa complicada. A essa hora da tarde, eu preparando o meu almoço. É simples. A nossa igreja é uma igreja de memória. Memória não é só uma lembrança do que passou. É atualizar. É o que a gente faz nas Santas Missas. O sacrifício de Jesus é atualizado em cada Eucaristia. Eu posso e devo fazer isso com a minha vida. Só que quando eu faço isso, eu não faço isso somente a partir das minhas lembranças, mas um olhar bíblico. Ou seja, eu vou começar a olhar cada situação da minha vida a partir do olhar de Deus, pela palavra de Deus. E aí, quando a palavra de Deus entra, ela dá um novo significado. E eu posso fazer uma realidade ruim, difícil, dura, realmente dura na minha vida, ser transformada em algo que vira motivo de cura. Vou dar um exemplo, posso? Sim, pode. Eu estou com tempo? Eu falo muito. Pode, hein? Fica à vontade. Então, um exemplo. Uma pessoa que é abandonada num terreno baldio. Uma criança nasceu, a mãe biológica, eu não estou aqui acusando a mãe de jeito nenhum, eu acho que quando uma mãe chega a esse ponto, é porque ela está num desespero tão grande de se ver incapaz de amar aquela criança e cuidar daquela criança, que ela, de alguma forma, ela vai confiar isso a outro, no seu desespero. Então eu não estou dizendo que alguém que chega a esse nível não amou aquela criança, não, hein? Pelo contrário. Mas vai lá, a história da vida levou aquela pessoa a abandonar uma criança no terreno baldio. A criança cresce, ela foi achada no terreno baldio, né, e foi levada a uma família. Essa família a adota, ela cresce, se torna um homem e depois descobre isso, né? Poxa, eu fui deixado num terreno baldio. Essa pessoa tem duas alternativas, pelo menos. Ela pode olhar para a vida dela e falar assim, eu nunca fui amado, porque desde a raiz do meu nascimento eu fui abandonada no terreno baldio. Isso pode ser o quê? Um nó na vida dessa pessoa. Ela pode simplesmente se dividir, esquartejar a sua própria vida. Em vez de se olhar como alvo do amor de Deus, ela pode falar que essa parte da história dela não reflete o amor de Deus. Então ela está dividida. Ela quer caminhar no amor de Deus, mas ela vê na raiz da história dela algo que separa, que divide ela do amor de Deus. Então a gente pode dizer que a divisão ela pode ser confrontada a partir do olhar para a nossa própria história. Eu acho que o primeiro olhar deveria ser esse. Eu não tenho como ser um contigo, Bruno, se eu sou totalmente dividido. Eu em mim mesmo, Alexandre, eu estou espalhado, eu estou esquartejado. Porque na verdade então reflete a nossa divisão nas divisões que eu já tenho comigo mesmo. Sim, os relacionamentos vão acabando sendo o quê? Consequências dessa divisão que eu trago. Então por isso nessa manhã, amado ouvinte, você homem, mulher de Deus, você casal, que essa palavra, que o início dessa partilha já esteja no teu coração com esse desejo. Você precisa unir-se a você mesmo. Unir os pedaços que estão fragmentados dentro de você. Trazer de volta uma vida que você de repente perdeu no meio do caminho e aonde perdeu. Olhar, começar de novo, reconstruir. Por isso eu quero dizer para você que Deus é maior que tudo isso. Deus é maior que todas as situações que venham te angustiar,
te desesperar, todas as situações que venham querer te desanimar, te dividir, Deus é maior que tudo isso. Por isso eu quero deixar você refletindo no início dessa partida já com essa canção. Deus é maior que tudo que nos acontece. Deus é maior que tudo que vem ao nosso encontro. Ele é maior. Já declare isso nessa manhã, para que o início do processo de unidade interior comece a acontecer em você. Acontece. Por isso eu quero já saudar meus irmãos que estão participando aqui conosco pelo Facebook, né? Tem o Alberto aí com o Recanto de Maria. Forte abraço, Alexandre. Muito bom programa hoje. A Ângela Magalhães, dia abençoado, meus irmãos. Hoje é dia da conquista, da superação, da fé. A Edneia Santana dá um sorriso para todos nós. Shalom, queridos. Deus os abençoe. A Ana Cristina, bom dia. Deus abençoe a todos. Juliana Miranda Marques diz, bom dia. A paz do Senhor e o amor de Maria. Tem mais gente participando aqui. Vamos lá. Edinalva Rodrigues, Deus abençoe. Igor, da Missão Mariana, jovem, diz, estamos juntos, irmão. O Ednilton Vital, lá de Santíssimo, ele diz assim, ele conta uma experiência. Vamos pegar aqui, cadê? Se você quiser. Tem o Marcos Laia, lá de Magé, bom dia, um abraço, Bruno. A Ana Cristina Matoso diz, oferece essas palavras ao Will Assunção, Marcos Matoso, Márcia Santos, Maria das Graças e o Everton Fonseca Matoso. O Sérgio Augusto diz, minha família e coração, nós também te amamos, irmão. O Ednilton diz assim, também tive uma ótima experiência com a comunidade Pequeno Rebanho, em formação de novas comunidades do sítio da comunidade do Maranatá, uns 13 anos atrás. Grande Alexandre, um abraço, meu irmão. Abraço, querido. Continuando, a Maria Carolina, bom dia. Lala Abreu, bom dia, amados. Assistindo, continuando com a gente. A Patrícia Barbosa, bom dia. Karine Rodrigues, bom dia, minha irmã. Bom dia para você que participa conosco, bom dia para você que está nos acompanhando. A Ivone Carneiro, bom dia, meu irmão Bruno. A todos da rádio, a paz do Senhor Jesus, daqui do trabalho, ligadinha na rádio. Já senti que o Espírito Santo irá usá-los de uma forma tremenda com esse início de programa. Glória a Deus. E nós estamos de volta. Estamos de volta, meu amado irmão, minha amada irmã. Voltando aí, porque hoje o dia está sendo abençoado. Essa manhã está sendo uma manhã abençoada. E a gente partilhava aqui, né, nos bastidores, justamente que essa é uma história real, né, Alexandre? Sim. Dessa que você partilhava. Da criança. Sim. Se Deus é maior, como que Deus foi maior nessa história? Então, como eu comecei a falar no bloco anterior, então, nós temos, então, pelo menos duas maneiras para poder viver uma situação. Eu não disse que a situação não é difícil. Claro que é difícil uma realidade de uma criança que é deixada num terreno baldio. No entanto, se você começa a mergulhar na memória, com o olhar de Deus para a tua história, você pode encontrar a cura. O que nós chamamos de cura interior, no livro que a gente acabou partilhando, que é o Tecendo Fio de Ouro, da comunidade Shalom, eles vão falar que é o descongelar o rio. Muitas pessoas fazem do que da sua vida? Elas fazem com que o rio congele. E nossa vida é um rio que flui. Sim. O que passou, a água que passou lá atrás, ela não vai voltar lá para trás. Ou ela flui e segue adiante para desembocar no mar. E o mar é o amor de Deus, é o que é maior, é o que absorve tudo. Ou você vai ficar congelado e nunca vai chegar lá. Então, há pelo menos duas maneiras, né? Ou a pessoa vai ficar dividida por conta dessa experiência, eu fui abandonado em um terreno baldio, e vai ficar remoendo, ou um dia ele encontra a palavra de Deus, por exemplo, que diz assim, pode uma mulher esquecer do fruto do seu ventre, não ter ternura por aquele que amamenta, ainda que isso aconteça, eu jamais esquecerei de ti. A memória bíblico-afetiva que nós estamos falando, a partir da ótica da unidade pessoal, para dar fruto na unidade corpo, sim, igreja, ela parte dessa célula, né, da pessoa se tornar inteira. Sim. Certo? Então, ele tendo essa experiência de memória a partir da palavra de Deus, ele tomando posse dessa palavra, ele falou assim, pôde. Uma mulher esqueceu do fruto do seu ventre, não teve a ternura que eu esperava que ela tivesse ao meu respeito como filho. E ela me abandonou. E aí ele pode se fechar nisso. Agora, ele pode ter um outro olhar. Não. Uma mulher pôde, ela, por algum motivo que eu não quero acusá-la,
nem condenada, ela me abandonou. Mas ainda que isso aconteça, eu tenho um Deus que nunca me abandonou. Eu tenho um Deus que nunca esqueceu de mim. E aí ele pode agora começar a rezar por essa palavra. Amado Deus, muito obrigado, porque apesar dessa dificuldade, tu estavas comigo. E aí, ao invés de ele olhar que foi abandonado num terreno baldio, ele vai entender que ele foi o quê? Achado, encontrado no terreno baldio. E quem encontrou ele? Quem encontrou hoje um homem feito, né? Foi um jovem com deficiência mental. Esse rapaz com deficiência mental passou no terreno baldio e encontrou essa criança. Ele pegou essa criança e levou para alguém cuidar. Alguns hoje, e a nossa igreja toma tanta paulada por conta de defender a vida, né? Sim. Então, se tem algum defeito, vamos abortar, vamos tirar, porque não tem sentido manter uma vida. Mas foi uma pessoa com deficiência mental que salvou a vida de um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje esse homem é católico, é sacerdote da nossa igreja, porque é alguém que talvez a sociedade dissesse o quê? Não serve. Não serve. Ele salvou um sacerdote. Foi usado por Deus para salvar uma vida. Então, acaba que esse homem, que foi um dia deixado no terreno baldio, e ele podia ter a vida parada por conta dessa divisão, né? Algo que o separava da realidade real. Realidade real é terrível, mas é o que encaixa, né? Exatamente. Dessa realidade do amor de Deus, havia uma ruptura, uma separação, e agora, por conta, né, dele entender o amor de Deus, e esse amor de Deus curar o coração dele, ele está tão curado que ele agora entende que ele pode se doar ao sacerdócio, pelo sacerdócio, a outras pessoas. Por isso que hoje, então, a gente vive numa sociedade que ela é fragmentada com ela mesma. Sim. Né? E aí a gente tem olhando para essa perspectiva, a gente vê que as pessoas, ao invés de buscarem, né, novamente reconstruir aquilo que dentro dela está quebrado, está destruído, ela continua querendo viver remoendo aquelas situações de desespero. O ressentimento. Sim. E é por isso que, claro, nós falamos que Deus é maior, e é por isso que nós falamos claramente de memória bíblico-afetiva. Porque quando a gente coloca a Bíblia, nós estamos colocando Deus no meio. Exatamente. E assim, eu não tenho como vir aqui hoje, Bruno, e não falar. Nós precisamos ter raízes bíblicas. E nós ainda não temos a Bíblia como, de fato, um companheiro diário, e não só diário, mas constante na nossa história. Então nós ficamos como que improvisando uma vida Sim. de cristão. E nós, então, nunca vamos ser um em nós mesmos. Porque quando a gente fala ser um em nós mesmos, não é um egoísmo. Claro que não. Quando a gente fala ser um em nós mesmos, é descobrir aquilo que Santo Agostinho descobriu. Eu te procuravas fora e tu estavas dentro. Aí quando você encontra o Deus que já está dentro, você começa esse processo de o quê? De unificação. Não só de você, mas de você com Deus. E quando você reencontra com Deus, você reconcilia-se com Deus, aí sim eu posso ser contigo, Bruno. Aí eu vou entender as tuas lacunas. E ainda que elas tenham, eu vou poder acolher, perdoar. Agora, do contrário, eu vou ser alguém que vou te acusar. Eu vou ser alguém que, quando eu não concordar contigo, eu vou me afastar. É melhor não estar junto, porque eu tenho um pensamento diferente. Eu vejo muitas realidades, tanto comunitária, como até dentro das nossas famílias, nossas casas, dessa forma. A gente não se compreende, não se entende, é uma brigalhada, e quando vai ver, tá a comunidade rachada, tá a comunidade dividida, famílias destruídas. Eu posso dar outro exemplo, não sei como é que está o tempo da rádio, né? Eu não quero falar além do que eu posso. Estão fluindo. Mas outra realidade, estamos trazendo casos concretos de uma criança que ela partilhou, quer dizer, agora já como um adulto, ela partilhando que ela gostava de ficar doente quando criança. Porque talvez não seja da época de alguns dos que estão nos ouvindo, né? Mas quando eu era criança, e quando o Marcelo, que era bem velho, era criança... Tem bastante tempo isso, não isso. Tem? Os nossos pais, eles usavam Vic Vaporub. Eu não estou querendo fazer propaganda de nada, a gente não é patrocinado pela Vic, não existe esse tipo de vínculo aqui, mas a história é essa. Então, o que os pais faziam? A criança ficava doente, eles além de usar o Vic Vaporub no nariz, eles passavam no peito e nas costas. Sim. E a pessoa já adulta falava assim... Eu sempre gostei de ficar doente, porque era a única vez que o meu pai me fazia carinho, porque ele me tocava passando o Vic Vaporub em mim.
Olha a divisão. Sim. Ele prefere se separar de uma vida saudável para ter uma vida doente, porque quando ele estava doente, ele tinha o toque das mãos do Tinha a seu pai. atenção, tinha o carinho, tinha o afego. Então, essa pessoa, como ela vai ser um com o resto do corpo de Cristo? Se ela está dividida nela mesma. Ela primeiro vai ter que encontrar Jesus. Passar por um processo de cura, que é sempre processo. Eu estou doente, você está doente. Não existe ninguém nessa terra aqui que esteja totalmente 100% saudável. Agora, cada um já está em algum tipo de caminhada Sim. e de algum nível de maturidade de cura. Sim. Mas enquanto ele não conseguir o básico dessa cura, dessa ruptura, e começar um caminho de unidade com ele mesmo e Deus, ele não vai ser um com os outros. Então eu quero dizer, para você que nos ouve, que você tem uma escolha. Você tem uma saída. Você tem o poder nesse momento de decidir não mais ficar dividido consigo mesmo. Deus é a solução. Ele é aquele que vem restaurar a nossa humanidade. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você pode vencer essas lacunas, né, que estão nas nossas vidas. Não adianta, não vamos prometer que elas não vão acontecer. Elas acontecem. Só que nós temos um Deus que é maior, conforme a música que nós tocamos Sim. agora há pouco. Um Deus que é maior que essas coisas e ele não encurtou o poder do seu braço. Deus continua curando. Deus continua restaurando. E Jesus é essa porta de entrada para o coração do Pai. É nele que nós estamos, porque nós não temos méritos, mas Jesus tem. Nós não podemos, vamos dizer, reivindicar a cura por nós mesmos, coisa que a gente vê absurdamente hoje sendo Sim. falando. Determina que Deus cura. Não, querido, não é dessa forma. nós não determinamos e Deus cura. É pura graça e misericórdia de Deus. E essa graça e misericórdia de Deus tem um rosto, que é até o documento, a bula, né, que Sim. animava o ano da misericórdia. Esse rosto é Jesus. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu experimento da misericórdia, mais essa misericórdia vai me curar, vai me fazer inteiro para eu começar a me relacionar com o amor de mente. E aí, a partir disso, eu vou poder olhar para a oração sacerdotal de Jesus. Hoje nós fazemos o contrário, nós olhamos para a oração sacerdotal de Jesus e queremos que no estalar de dedos, Tudo aquilo se que ele resolva. peça aconteça. Que sejamos um, e aí vibramos, nos abraçamos nos encontros, e sai dali, cada um continua com a sua tranqueira e não vive a cura que vai fazer. Na verdade, a esse gente inteiro com age Deus. como se Deus fosse um mágico, né? Um Exatamente. grande mágico, em que a gente está todo ruim e com um passe de mágica todo mundo ficou bom. E não que não seja possível para ele, num estalar de dedos, nos curar e nos libertar e nos salvar. Sim. Só que não, Não é dessa na forma história que ele nós não vemos Deus usar essa pedagogia. Os milagres sempre foram utilizados para apontar para uma vida nele, Sim, para glorificar ao Pai, sim. e não para que a cura fosse cura em si mesmo. E hoje nós educamos mal o povo, e o povo começa a buscar a cura pela cura, e não a cura que poderia fazer com que a minha vida se transformasse de maneira que eu viva o amor, e aí sim, viva o amor no corpo, Amém. amando a igreja. Hoje tem muita gente que bate na igreja. Agora, eu acho que o nosso caminho deveria ser o inverso. Eu, experimentando o amor de Deus, eu tenho que amar a igreja com todas as suas chagas. A igreja é chagada, como Sim. é o Como é a próprio nossa- Senhor. Sim, É sim. o corpo de Cristo, então está cheia de problemas. Tem pessoas feridas, tem pessoas chagadas. E na medida que a gente vai curando essas feridas, nós vamos realmente fazendo com que esse corpo tome a forma do nosso Senhor Jesus Se a gente Cristo. olhar para um olhar mais biológico, uma célula, quando ela está doente, ela vai contaminando outras células até o corpo inteiro sentir aquela doença. Não é diferente na igreja. Não. Uma célula que um membro que está doente, ele vai contaminando outros membros e quando você vê, está uma igreja inteira doente. Geralmente se aplica uma vacina, um medicamento para curar essa célula. Sim, Então, nós temos a cura em Jesus. A vacina é nele, é o amor dele. E não por conta desse amor sempre criar e proporcionar um milagre sim. desses espetaculares que nós gostamos de ver, mas do milagre do dia a dia, da conversão, a conversão diária. Conversão Meu diária. irmão, você que me escuta, a conversão diária, você que consegue em um dia dar um passo e amar mais do que você amou ontem, isso é um milagre. E o milagre de todo dia faz com que o corpo possa ser saudável, porque cada um vivendo o amor também se automedica, se autocura.
Quer dizer, claro que não é uma autocura, porque sempre parte de Jesus. Sim. Mas você tem o remédio, você aplica nele, você deixa Você ele se aplica se a esse aplica, remédio. e aí você pode ser esse transbordar do amor de Deus para tantos outros. E aí sim você começa a catalisar as pessoas. As pessoas começam a se aproximar de você porque enxergam em você algo que só pode ser Jesus. Sim. Nós não somos esses homens e essas mulheres tão atrativos assim, né? Se olhar para nós, nossos pecados, as nossas misérias São são... Paulo mesmo fala, olha a qualidade dos eleitos que Deus colocou ao seu lado, não tem ninguém sábio, não tem... Nós não somos esses que atraem os olhares, que os holofotes estão em nós. Nós, infelizmente, até nos perdemos, queremos ser, só que não deveríamos buscar ser. Nós deveríamos ser somente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém. Então que possamos agora, Alexandre, eu peço que você nos conduza então nessa oração, pedindo que o sangue do Senhor possa nos curar, pedindo que pelo sangue e a água que jorraram do peito aberto, do lado aberto do Senhor, venha nos curar essas lacunas. Então nos conduza em oração nesse momento, Alexandre. Amado Deus e Senhor, nessa hora eu volto os olhos para o Teu coração e para a Tua palavra, onde na Tua oração sacerdotal Tu mesmo dissestes, rogo, não somente por eles, mas também por aqueles que, por Sua palavra, hão de crer em mim. Amado Jesus, pela Rádio América Rio, muitos irmãos se colocam nessa situação. Creram por causa dos apóstolos, dos primeiros que te seguiram e hoje continuam lutando para te seguir. A oração que tu faz é por nós, que ouvimos de longe o apelo do Senhor e queremos continuar nessa caminhada. Na continuidade dessa oração, onde o foco é para aqueles que ouviram a tua palavra e creram. Portanto, para nós que acreditamos no dia de hoje, na continuidade dessa oração, tu diz, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Amado Jesus, eu quero clamar que agora o teu sangue precioso possa ser derramado sobre todos aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham agora pelas ondas da rádio. Que agora o teu sangue precioso possa vir curar os nossos corações daquilo que nos divide de forma pessoal, as nossas divisões internas, os nossos conflitos pessoais, aquilo que tem nos afastado de ti, Senhor. De maneira que agora o teu sangue venha restaurar o nosso coração, o nosso interior, a partir da realidade maravilhosa do teu amor. Tu és o concreto do amor do Pai. Tu morreu na cruz para que o concreto do amor do Pai fosse tocado por nós, chegasse até o nosso coração. Ah, Senhor, São Paulo vai dizer, aquele que não poupou o seu filho, como não dará com ele todas as coisas? Nós acreditamos, Senhor, que a tua entrega na cruz nos rende a salvação e o Pai em ti, Senhor, pode e quer nos dar todas as coisas. E por que não quereria, então, curar os nossos corações daquilo que nos divide, daquilo que nos faz ser separados de nós mesmos? Vem agora tirar do nosso coração toda a realidade de desamor, tudo aquilo que é mágoa, a falta de perdão, tudo aquilo que é ressentimento, Jesus, que agora sejam pregados na tua cruz, porque foi lá, Senhor, que tu pagou por todas essas marcas, as chagas, Senhor, o castigo que pesava sobre nós, tu levou naquela cruz, Senhor. Somos curados pelas tuas chagas, Senhor, e nós queremos tomar posse por tua graça e por tua misericórdia dessa cura, das chagas que tu, Senhor, tomou sobre si, que agora, Senhor, venha a cura e a restauração dos nossos corações, e no teu amor nós sejamos homens e mulheres novas, e cada um, sendo essa célula, esse homem, essa mulher nova, possa de fato viver a grande maravilha da unidade, desejo do Pai, desejo do teu coração, que sejamos um para que o mundo creia. E assim, Senhor, louvaremos e bendizemos o teu nome, Senhor, não só com palavras, mas com um testemunho real e concreto do teu amor que nos une. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é sinal de unidade, porque ela estava lá no cenáculo de Pentecostes, perdoando todos aqueles que haviam traído o seu filho. Ela não carregou mágoa no seu coração, pelo contrário, foi ela que atraiu um a um. Deus abençoe. Deus abençoe pela intercessão de Maria, você que nos ouve. Ave Maria. Cheio de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por isso, Senhor, se o teu sangue curar toda ferida em mim,
livre serei, Senhor, para te seguir. Por isso fique com essa canção. Se o teu sangue curar, se o teu sangue curar, Senhor. Por isso eu já quero colocar aqui, apresentar todos os pedidos de oração, né? Tem aqui a Fátima, que é lá da paróquia São José Operário, em Formosa, Goiás. Ela é lá de Aparecida, São Paulo. Olha que bênção, está participando conosco, né? Um abraço para todos do Pequeno Rebanho. Lúcia do Luiz. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Também tem aqui hoje, quero parabenizar Dom João, que é bispo lá da Diocese Zé Doca, lá no Maranhão, onde a gente fez missão já nos últimos 2 anos. Hoje é aniversário dele, também aniversário aí da Samara, lá da Paraíba, que também hoje está completando mais um ano de vida. Nós temos também aqui o Padre Cosmo participando conosco lá da Diocese de Zé Doca. E tem mais gente participando aí, não tem, Tereza? Quem é que está participando aí pelo Facebook? Tem sim, tem a Mônica de Cristo que fala cura-nos, Senhor. O Sandro, nosso irmão de comunidade, que fala Deus possa abençoar esse novo método de evangelização. A Edneia de Santana, vem nos curar. Edmeia Santana, que fala nada impossível para ti, Senhor Jesus. O Cícero da Silva, que nos acompanha e fala Deus abençoe vocês, meus irmãos. Janaína dos Santos, amém. Assim seja, Senhor. O Cícero, que fala amém também. Tem a Fernanda, né, que está acompanhando a gente aí, entrou, tá ligadinha também, acompanhando. A Dalila Souza. Então, assim, o pessoal participando e eu fico feliz e quero dizer para você o seguinte: baixe o aplicativo da rádio para que você consiga, de maneira concreta, né, enviar o teu pedido de oração, e a gente também tem como mensurar isso, que é a forma como a gente mensura a sua audiência, a sua participação, é através do aplicativo. Então, Bruno, como é que eu faço? Vai lá no Google Play ou no Play Store, lá no seu celular, que é de última geração, não é igual o meu, né, mas nem igual ao do Marcelo, de repente, mas o seu é de última geração. Então você baixa lá no Google Play, Play Store, Rádio América Rio, e fica ligado em tudo o que está acontecendo, tanto no estúdio quanto nos programas. Só fazendo aqui, não sei se você estava distraído aqui, não prestei atenção, mas é São José Operário, em Formosa, Goiás. Isso. Um abraço para o Pequeno Rebanho. E a outra que é Fátima, de Aparecida. Então são duas pessoas. Essa rádio, sou Fátima, sou de Aparecida, São Paulo, na casa da mãe Aparecida. Então corrigindo, a Lúcia do Luiz, né, amou o programa, ela mandou um abraço para a Pequena Rebanho, ela é da paróquia São José Operário de Formosa, que deixa bem, olha, é Lúcia, Luiz, José, Fátima e Aparecida, na verdade vamos lá. É a Lúcia do Luiz, da paróquia São José Operário, de Formosa, em Goiás. Isso. E a Fátima, que é de Aparecida, em São Paulo, na casa da mãe Aparecida. Eu queria então mandar um abraço todo especial para esses irmãos que estão conectados e ouvindo, e dizer que de fato é uma honra e uma glória nós nos tornarmos um através das ondas da rádio. Deus abençoe vocês. Que maravilha, que bom. E o programa está acabando, está chegando ao fim, infelizmente, passa muito rápido 1 hora, e eu quero agradecer ao Alexandre, ao Marcelo e ao Alexandre, porque hoje eu tive a oportunidade de estar com 2 homens de Deus que em muito, mesmo sem saber, em muito já me ajudaram, já foram homens de Deus para a minha vida, e eu agradeço, Alexandre, pela participação, por toda a palavra e essa luz, né, essa visão que eu nunca tinha enxergado sobre a unidade. Muito obrigado pela tua presença, que Deus continue a abençoar, e quem quiser encontrar Pequeno Rebanho, como é que faz? Joga no Google, Unidade Católica Pequeno Rebanho, e lá vai ter nossos endereços de redes sociais. É a maneira mais fácil, eu não decorei de cabeça mesmo, então joga no Google Comunidade Católica Pequeno Rebanho, vai estar o que a gente tem de rede social, vai estar lá, e para mim, mais uma vez, é muita alegria, honra, glória, poder ao nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém. E já colocando em oração, Pequeno Rebanho na América Rio, né, Marcelo? Já vamos deixar em oração, né? Sim. Vamos orar, as portas estão abertas, vai ser um prazer muito grande, imenso. Amém. E agradeço mais uma vez a todos os benfeitores que têm mantido esse programa no ar, informando aí que dia 25 temos 2 anos de sentinelas, né? Então vai ter a vigília Sentinelas lá na paróquia do Padre Rodrigo, que por sinal é filho da comunidade Pequeno Rebanho. Então 2 anos de vigília, vai ter uma vigília, e também aniversário do diácono Nilson, né, completando 48 anos de idade. Então você não pode perder. Um grande amigo diácono, nossa.
Silvio. E 2 claro, horas. o Rodrigo é um filhão, é um amado de Deus, nossa, Até o pai aqui, brilhou o olho do pai falando com dele. certeza. Então também querendo já deixar você o convite que daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, Padre Silvio com o programa Pedras Vivas. Então você não pode perder a partir das 2 horas. Deus abençoe, foi muito bom estar com você. Até semana que vem, eu tenho certeza que Deus vai fazer muito na sua vida a partir de hoje e à luz dessa palavra. Deus abençoe, é o Solo Fértil na Rádio América Rio. Até semana que vem. Tamo junto!